Provérbios capítulo 6, versículo 20 está escrito: Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados no seu coração, pendure-os do seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões e disciplinas são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que seus pés se queimem? Assim será com que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreze o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os seus bens de sua casa. Quem comete o adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Achará açoites de desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido, ele não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Nessa continuação ao último vídeo, Salomão continua com os conselhos para uma vida prática de sabedoria. E como eu expliquei no vídeo passado, a sabedoria também pode ser entendida como o respeito às regras do jogo, uma vida com princípios, com ordenanças fundamentadas em leis fixas que existem desde quando nós fomos criados. Por isso, quando Salomão aqui escreve sobre a advertência contra o adultério, é uma das regras do jogo. É importante nós mantermos a moralidade sexual. Quando ele inicia aqui com mais um paralelismo de guardar o mandamento do pai e não abandonar a instrução da mãe, e sempre que ele traz um princípio, ele também continua com uma promessa. Porque uma vez que nós guardamos o mandamento, nós não abandonamos a instrução e temos eles amarrados no nosso coração e pendurados no nosso pescoço, então nós somos guiados pela instrução, nós somos guardados por ela ao deitarmos e somos instruídos por ela quando nós somos acordados. No versículo 22, há uma comparação da instrução com a luz. O mandamento é uma lâmpada, a instrução é luz. Assim como a luz ilumina aquilo que está errado em nossa vida, aquilo que pode ser incorreto, da mesma forma é o discernimento, da mesma forma é a sabedoria. Não necessariamente nós vamos ter uma vida mais confortável sendo sábio. Na verdade, pode ser muito pelo contrário. Quando nós somos sábios, nós enxergamos em nós identificamos o que existe em nós que não corresponde aos mandamentos, aos princípios, mas é a partir da disciplina, da repreensão, que nós somos alinhados àquilo que é uma vida sábia. As repreensões da vida são o caminho da vida. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Lembre-se que a repreensão aqui para Salomão é o mesmo que disciplina e vice-versa, disciplina é o mesmo que a repreensão. Ser disciplinado é você ser corrigido para uma rota correta. Assim como no Waze existe o recalcular a rota, nós também temos esse recalcular a rota nos princípios de Provérbios. Quando nós estamos numa rota incorreta, nós colocamos o nosso destino, depois também nós colocamos o lugar onde nós estamos. Se existir algum ruído, algo que nos afasta desse objetivo, então é necessário que nós sejamos repreendidos, sejamos disciplinados, para que nós estejamos mais próximos dos nossos objetivos. Por isso que é tão importante nós termos pessoas com quem nós contarmos, pessoas com quem nós desabafamos, para que elas possam nos repreender, seja um pai, seja um amigo, seja um líder espiritual, independentemente da pessoa. É necessário que tenhamos pessoas experientes, maduras, que venham a nos disciplinar, assim como Salomão aqui continua falando sobre os princípios. No capítulo 7, ainda uma sequência desse texto, desse tema, falando: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva na tábua do seu coração. Diga sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo.
Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e cinnamon. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. E ela o seduziu com as suas palavras, com as lisonjas de seus lábios, o arrastou, e num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matador, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravessa o coração. E ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas, porque há muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. Discernimento é a capacidade com que nós temos de discernir aquilo que está apresentado para nós. Quando nós somos pessoas com entendimento dos princípios, nós somos capazes de discernir aquilo que é certo ou errado. Aqui Salomão vai trazer um exemplo prático de uma pessoa que não tem discernimento, alguém que é ingênuo, alguém que é imprudente. Essa pessoa que é representada pelo homem que andava e estava junto com uma mulher imoral, adúltera, decide se deitar com ela. E nesse relacionamento incorreto, sem aliança, esse homem quebra esse princípio tão importante da moralidade sexual. Quando nós não temos discernimento, nós quebramos princípios. E ao quebrarmos princípios, nós somos expostos às consequências de uma vida sem princípios. Por isso que é necessário que nós peçamos a sabedoria. Ela está disponível para nós, para que nós não cometamos o mesmo erro que esse homem faz com essa mulher imoral. Porque os caminhos de pessoas assim levam para a morte, e nós não queremos morte, mas queremos levar vida, queremos ter vida, e é isso pelo qual nós estamos aqui buscando uma vida mais sábia, não é mesmo? No capítulo 8, existe uma mudança no tema, a princípio uma mudança muito abrupta, né, repentina, mas com certeza é algo que Salomão tinha em sua mente e deve ter com certeza uma conexão com o texto anterior sobre a sabedoria e o conselho para uma vida prática. Versículo 1 do capítulo 8. Por acaso não clama sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões ela está gritando: É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês todos, entendam a sabedoria. E escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. E todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa, todas são retas para os que têm compreensão, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. A sabedoria é uma virtude, é uma excelência. Ela está clamando, o entendimento faz ouvir a sua voz para nós. Ela clama do topo, de forma metafórica, alegórica. A sabedoria está clamando agora para aqueles que desejam ouvir o seu chamado, ouvir aquilo que ela tem, o seu convite. E ela está nos lugares altos, ela está nas cruzadas, nas esquinas, junto aos portões, em todos os lugares. A sabedoria está buscando alguém com quem ela possa agregar conhecimento e trazer de uma vida imprudente para uma vida prudente. É para os homens que ela clama, aqueles que se dirigem, aqueles que são os filhos dos homens, aos ingênuos, aqueles que são imprudentes. Ela está trazendo a prudência, ela está trazendo a sabedoria àqueles que são tolos. A boca dela proclama a verdade. A própria sabedoria é a verdade. Não tem como você ser alguém sábio se você vive em mentira, se você vive na prática da mentira. E os lábios da sabedoria detestam a maldade. As palavras dela são justas e não há coisa perversa ou torta. São retas para aqueles que têm compreensão e são justos. E aqueles que aceitam o ensino dela, ao invés da prata, ao invés do tesouro, e o conhecimento em lugar do ouro, possuem
uma riqueza maior, uma riqueza incomparável, que é a sabedoria. Versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisa perversa. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. A sabedoria também está acompanhada com a prudência. O conhecimento e conselho estão junto da sabedoria. É impossível você ser alguém com uma vida sábia sem ter conselheiros, sem ter pessoas com quem você possa contar com sugestões, com orientações, pessoas sábias também, maduras e experientes. Mas a parte do conselho nós iremos ver um pouco mais para frente também. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Lembre-se que Salomão coloca no versículo 7 do capítulo 1 que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e mais uma vez ele desenvolve essa ideia dizendo que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. A pessoa que é sábia também odeia o mal. Ela evita tudo aquilo que aparenta ser mal, aparenta ser contrário aos princípios. A sabedoria odeia a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala as coisas perversas. É um paralelismo, é uma comparação, um paralelismo antitético, que é chamado, uma antítese, onde a apresentação daquilo que a pessoa é e daquilo que ela não é. Nós entendemos que ela odeia a soberba, ela odeia a arrogância. E com ela estão o conselho, a verdadeira sabedoria. Nela está o entendimento. Ela é o próprio entendimento. E toda a fortaleza. A partir da sabedoria, os reis governam. Os príncipes decretam a justiça. Por meio dela, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. E nós também temos a oportunidade de governar a nossa vida com a sabedoria e termos uma vida mais relevante. Eu amo os que me amam, os que me procuram e me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para adotar dos bens dos que me amam e encher os meus tesouros. A sabedoria aqui, como uma pessoa, é personificada como uma pessoa que ama, que tem sentimentos. E quando nós amamos a própria sabedoria, ela também nos ama e nos enche com suas virtudes, com uma vida de entendimento, de prudência, de discernimento. A riqueza e a honra estão com ela, os bens duráveis e a justiça. É claro que nós não buscamos sabedoria com o fim de buscar riqueza, honra, justiça e todas as coisas boas. Não, nós buscamos sabedoria por ela mesma, por ela ser um fim. Mas uma vez que nós temos um coração sábio, então nós também desfrutamos coisas boas, coisas que pessoas imprudentes, insensatas, não desfrutam por faltarem a ela a sabedoria. O fruto da sabedoria é melhor do que o ouro refinado, do que o mais puro ouro, de maior quilate. Ela tem a prata escolhida, na verdade, seu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ela anda pelo caminho da justiça e segue as veredas do juiz, para adotar os bens daqueles que a amam e encher os seus tesouros. Versículo 22, existe a eternidade da sabedoria. Salomão dizendo aqui que a sabedoria existia desde antes da fundação do mundo, que Deus utilizou de uma vida sábia, da virtude da sabedoria e do entendimento, para colocar os alicerces do mundo. O Senhor possuía, do início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte, sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar em seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com eles e era seu arquiteto. Dia após dia eu era sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no fundo do seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Aqui Salomão rememora ao Gênesis, a criação. Também há uma comparação com o livro de Jó, quando vai dizer onde estava Jó, quando lançava os fundamentos da terra. Aqui, Deus utiliza a sabedoria para colocar o alicerce do mundo. E eu te pergunto mais uma vez, se Deus utilizou da sabedoria para criar o mundo, por que nós também não estamos utilizando dela, daquilo que está disponível para nós, para desenvolvermos a nossa vida e construirmos uma trajetória relevante, digna e pautada em princípios, valores
de acordo com o livro de Provérbios. Agora, meus filhos, escute o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando da entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e alcança o favor do Senhor. Mas quem pega contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Salomão aqui conclui com uma conclusão, de fato, sobre a excelência da sabedoria, a pré-existência da sabedoria, a pessoalidade também da sabedoria, a sabedoria como uma pessoa, de fato, e nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com ela. Quando nós encontramos a sabedoria, nós encontramos a vida. Quando nós estamos em sua casa, estamos também desfrutando, aprendendo da sabedoria e da justiça, da integridade, de tudo aquilo que é semeado para uma vida com princípios. Aquele que peca contra a sabedoria violenta a própria alma. Ou seja, quando nós pensamos que estamos evitando a sabedoria, nós não estamos apenas deixando de desfrutar coisas boas, nós estamos também causando mal a nós mesmos. E todos aqueles que odeiam a sabedoria amam a morte. Então, que nós possamos concluir esse vídeo pensando, refletindo sobre a nossa vida. Será que nós estamos cumprindo os princípios que nos trazem uma vida mais sábia, semeando aquilo que desejamos colher no futuro, seguindo aquilo que está escrito, as regras do jogo, os princípios imutáveis, aquilo que reflete um coração sábio, um coração que tem prudência e disciplina, que nós possamos pensar nisso e você possa dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar das notificações para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de sabedoria.